Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui na nossa live, no nosso podcast da Bíblia, falando aí de Hebreus 10 e 11, né? E hoje nós temos aqui pessoas especiais, nossa equipe aí, de Leã, Áquila. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Muito feliz de estar com você, Suzy. Feliz de estar com você, Áquila também. E muito bom estar com vocês aí, pessoal. Espero que a gente tenha um tempo bom de bate-papo, que a gente possa ler juntos aqui os capítulos 10, o capítulo 11, conversarmos, tirarmos dúvidas e aprendermos juntos, que isso é incrível daquilo que a gente pode fazer com o nosso podcast. Ver as experiências, ver o quanto cada um já tem crescido, né, naquilo que envolve a compreensão do livro de Hebreus, perceber o quanto o livro é importante para as nossas vidas, para o nosso ministério, para a nossa caminhada cristã. E esses dois capítulos hoje são fantásticos nesse sentido, né, Su? Porque, principalmente ali quando a gente entra no capítulo 11, a gente vê aquelas pessoas que caminharam e tudo que aconteceu com a vida delas e tudo, pessoas que, inclusive, sofreram, né, pela fé e tudo. Isso tem uma conexão muito forte com a gente, porque, sem sombra de dúvidas, cada um de nós tem passado por diversas adversidades, tem aí enfrentado seus desafios, mas nos mantemos firmes pela fé, porque sabemos em quem temos crido. Vou daqui a pouco começar a cantar música aqui, né? E cantar não é comigo, eu prometo para vocês que não vou fazer, né? Opa, vamos repetir a história do Santo. Não, por favor, deixa isso aí para outra vez. Mas eu já tô falando até demais aqui, né? Agora que o Aquila voltou, tava aí fazendo meu embromation para ele chegar, então dá o seu boa noite aí, Aquila. Boa noite, Leão. Boa noite, Suzy. Tive um probleminha aqui de conexão. Na hora que vai começar é que aparecem essas broncas, né? Mas estamos de volta. Bom, obrigado, Suzy, pelo convite. Estar aqui mais uma vez com o pessoal que está estudando o livro de Hebreus. São assuntos nem sempre tão fáceis, mas certamente muito relevantes. Eu espero que hoje seja um encontro que a gente consiga ajudar o pessoal aí a entender melhor esse livro. Hebreus é fascinante, a gente já tem falado aí desde o início, né, como é precioso esse livro, até para conectar tudo. Tem muita coisa que a gente não entenderia lá do Antigo Testamento com o Novo, em relação a Jesus, né, se não fosse esse livro de Hebreus, né, a gente teria uma dificuldade um pouquinho maior para entender. E aí a gente falou bastante semana passada, né, na aula passada, sobre a questão do sacrifício, né, que vem no capítulo 9. E hoje a gente vai continuar aí falando dessa questão do sacrifício que de Cristo, né, é totalmente definitivo, pleno, e aí agora a gente pode descansar, a gente tem a plena salvação aí. Mas, para a gente poder chegar a entender um pouquinho melhor aí, vamos começar falando, né? Lembrando aí do que o texto nos traz, né? Ele diz que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade, né? Porque, por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. E aí, se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Aí fala da questão dos adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados, né? Então, fala desse sacrifício antigo, né, do que era feito lá no Antigo Testamento, né, na Bíblia hebraica, e que fala uma coisa muito interessante aqui no versículo 4, né? Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Agora, só para lembrar, só lembrando assim da questão do sacrifício. O sacrifício não era para tirar o pecado? Como é que funcionava essa questão? Por que se fazia realmente um sacrifício? Né? E qual é a validade disso? Né? Porque ele fala aqui que bodes e touros não podem tirar o pecado. Como é que a gente lida com isso, hein? De Leã, Áquila. Bom, vamos lá, vamos começar a pensar um pouquinho sobre esse assunto. E aí eu acho que vale a pena a gente pensar até mesmo numa questão, começando por uma questão histórica, né?
relembrando aí um pouquinho do que está acontecendo. Não aqui no livro de Hebreus, mas daquilo que o autor de Hebreus está mencionando aqui, né? Porque quando que os sacrifícios, eles são, vamos dizer assim, entregues, né? Eles são dados ao povo de Israel para que se cumpram. Quando o povo está ali, diante do Sinai, né? O povo está acampado, Moisés sobe, e depois ele traz não só as tábuas da aliança, mas ele traz todas as leis, né? Que o povo deve obedecer. E aí até nós temos aquele livro famoso de Levítico no Antigo Testamento, né, onde traz aí estipulações e tudo que deve acontecer. Agora, quando a gente tem, mesmo ali no livro de Levítico, todas essas relações daquilo que vai envolver as ofertas, a gente precisa lembrar do contexto geral daquilo que está sendo oferecido. O que acontece? O povo passa aqueles anos escravizado no Egito. Agora ele é liberto, inclusive a mensagem que é dada para o faraó, né, quando Moisés chega diante do faraó, deixe o povo ir para prestar cultos ao seu Deus. Então agora vai começar a envolver toda essa realidade cultica, né, essa celebração que vai acontecer. E isso por quê? Porque agora Deus vai habitar com o povo. É construído o tabernáculo, você tem toda aquela percepção, né, toda aquela coisa tão bonita da nuvem durante o dia, da coluna de fogo à noite. Você tem várias expressões de quando a presença de Deus enche, né, o tabernáculo, quando o povo está diante da presença de Deus, inclusive tem medo de toda aquela manifestação da presença de Deus. E aí então as leis são dadas exatamente para um povo que agora vai habitar, que vai viver junto com Deus, né? Deus vai habitar com esse povo e eles vão então a ser envolvidos nesse processo de santidade, porque Deus é santo e exige que esse seu povo seja santo. Deus agora está chamando esse povo para ser esse povo de sacerdotes e que vai então ser toda essa joia preciosa de Deus para todo o mundo, né? Então, os sacrifícios foram dados dentro desse contexto. Sacrifícios eram coisas que eram, de certa forma, naturais da época. Mas nós vamos perceber que o sacrifício que envolve aqui o povo de Israel, ele tem essa percepção de que Deus estaria agora habitando com eles. Agora, esse sacrifício, ele não era um sacrifício no sentido pleno daquilo que o próprio autor está falando, de que ele resolveria todas as coisas, que ele tiraria o pecado, né? No sentido de que precisaria desse sacrifício de Jesus para remover por completo esse pecado. O sacrifício que era feito pela fé nesse sacrifício perfeito que viria depois, né? Não naquela realidade. É claro que o adorador, naquele momento, ele estava fazendo aquilo de todo o coração, ele estava fazendo aquilo com toda a sua devoção a Deus, e assim que deveria ser. Mas ele não era o sacrifício final, porque até mesmo o próprio autor vai dizer, se aquilo resolvesse totalmente todos os problemas, daí a gente não precisaria de Jesus, e a coisa então ficaria complicada para cada um de nós. Então, sempre pela fé, envolve essa questão, para aquelas pessoas, nessa fé do sacrifício perfeito que viria com Jesus, de que eles ainda não tinham naquele momento, mas que viria posteriormente. Mas que aquele sacrifício, sim, demonstrava o coração daquela pessoa de crer em Deus, crer naquilo que Deus estava dando para elas naquele momento para solucionar e enfim, para viver nessa comunidade junto com eles, e assim eles deveriam então viver e fazer. Então, até na mesma linha do que Dilean já tem explicado, a ideia é que o sacrifício tem uma função. Primeiro, é importante perceber que é a ordem de Deus, não é uma coisa que o povo estabelece por si mesmo, e tem uma função parcial e uma função de anúncio, né? A função parcial você tem pecados e problemas do povo que vêm das questões cerimoniais, tocar um cadáver, fazer algo que traga impureza para o acampamento, e Deus ordena que procedimentos rituais sejam feitos para que esse tipo de impureza seja removido. O sacrifício tem, de acordo com o que o próprio Deus estabeleceu, o poder de fazer esse tipo de purificação. Porém, aquilo que é a maior causa de preocupação, na verdade de ira da parte de Deus, de forma justa,
é o pecado que se comete a partir do coração, da intenção maldosa, da consciência que foi pervertida pelo mal. Nesse sentido, nunca existiu a expectativa de que simplesmente o sacrifício oferecido, o sangue de bodes e touros, pudesse, de alguma maneira, transformar as pessoas nesse nível, né? Tanto é que várias profecias depois falam da circuncisão do coração, fala justamente dessa transformação interior, escrever a lei no coração das pessoas e elas nunca mais esqueceriam essa lei, apontando para o fato de que a lei tinha relação com o pecado de maneira geral, mas não tinha o poder, nunca teve o poder de transformar e purificar o coração das pessoas nesse nível. Por isso, o sistema sacrificial tem uma função, do ponto de vista cerimonial, e tem outra função do ponto de vista do anúncio, que é: precisa existir um momento em que algum sacrifício muito mais poderoso do que esse possa fazer o que os sacrifícios presentes não fazem. A ideia não é platônica, às vezes algumas pessoas leem Hebreus e acham que tem platonismo, não é dizer o mundo das formas, das ideias, e agora em Jesus tem um mundo físico, ou o inverso, antes era um mundo muito material, né, aquela coisa do cortar o bode, enfim, e acha que depois com Jesus você tem uma coisa muito mais etérea. A ideia não Até é a essa, né? palavra aqui ajuda, né, Aquila? Porque fala da sombra, né? Era uma Da sombra sombra. das coisas. Aí fica, pô, ele tá. É Ele comeu Platão. de Platão aí, né? E não tem nada a ver porque o sacrifício supremo é sacrifício do corpo, né? Jesus é crucificado em corpo, ressurge em corpo glorificado. Então, a ideia não é entre material e imaterial, mas o tempo presente e o tempo futuro, né? Antiga aliança e nova aliança com um tipo de sacrifício, aí sim com um poder definitivo. É muito legal, assim, que vocês falaram, né? E aqui até no versículo 3 fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim: esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, né? Ele fala que é para você saber e lembrar de que você tem pecado. Então, em tudo que vocês falaram, antigamente o que tinha é que Deus tinha que ensinar o povo a se aproximar dele. Então tinha que mostrar qual que é o pecado, o que é pecado, né? Porque eles nem sabiam, não tinham ideia do que era isso, né? E aí eles vão aprender com Deus, tipo uma didática, uma forma super didática. Deus construiu o tabernáculo mostrando: olha, eu vou morar aqui com vocês, mas para vocês se aproximarem, vocês precisam passar por isso, porque vocês são pecadores e eu sou santo. Então, como é que vocês vão se aproximar de mim? Aí era uma forma de mostrar isso. Então, você derramando sangue, só que como o sangue de cordeiro, e o sangue de touro, o sangue né? Nenhum deles consegue tirar o pecado, e você tinha que repetir. Então, sempre repetindo tudo isso. Aí vocês falaram muito bem, né? É um anúncio daquilo que Jesus vai fazer lá na frente, né? Então, mas é muito interessante, porque nunca foi nem tirar o pecado, o sacrifício nunca serviu, né? Nem para tirar o pecado, nem a lei mesmo, nem para salvar nada. Então era para mostrar para a gente ter consciência, né, daquilo que é o pecado, né? Justamente isso. E aí, gente, é uma coisa muito legal, né? Que por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse, ele fala que sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Aí ele fala, é interessante que ele cita aí o sacrifício, oferta, né? Holocausto, oferta pelo pecado, que são as 4 ofertas aí da lei, né? Do Antigo Testamento, né? E aí ele vai falando aí sobre o que ele veio fazer. Então, o que ele veio fazer? Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele fala que cancela o primeiro para estabelecer o segundo. O que é essa vontade, hein? Áquila de Leão, né? Qual era a vontade, né? Qual é a vontade de Deus quando ele envia, né, o seu filho Jesus e ele vem ser esse sacrifício por nós, né? Como é que funciona tudo isso, o cumprimento? Bom, a gente tem aqui a gente tem algumas coisas bem interessantes nessa parte, né? A primeira delas é exatamente o fato de que ele cita aqui um texto do Salmo 40, né? Fazendo algumas pequenas modificações, que são as modificações da Septuaginta, né? Porque no Salmo 40, quando a gente lê, ele diz: sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, né?
holocausto e oferta pelo pecado não existe, então eu disse, aqui estou. E ele vai pegando esse texto, vai mudando aí essa parte, mas um corpo me preparaste, exatamente pensando naquilo que o Aquila mesmo colocou, porque agora foi no corpo de Cristo, não no sangue de bodes. E é interessante, né, essas expressões, porque ele fala que o sangue de touros e bodes não tirava os pecados, mas agora ele diz, Jesus falou, o meu corpo você preparou, né, que foi aquilo que foi entregue, que foi crucificado, que foi, enfim, que foi morto na cruz. Eu estou recebendo mensagem aqui que o áudio não tá bom. Até se você está aí no chat, vocês estão me ouvindo bem? Sim, pelo menos aqui tá legal. Não sei se o pessoal Tá, eu recebi aqui. Eu não sei se o pessoal que também está nos assistindo aí pode até de repente falar se é o meu áudio, de repente que eu posso mexer aqui, que a gente quer fazer a coisa o melhor possível, né? Aqui tá bom. Tá bom? Tá bom. Beleza. Então, o que você vai ter essa questão? O que é que Deus quer, né? O que vai ser essa realidade? Eu creio que primeiro a gente vai caminhar por essa parte ainda da conexão daquilo que ele está fazendo. Deus, então, desde o Antigo Testamento, Carol, obrigado, Carol. Então, desde o Antigo Testamento, ele tem essa situação de que agora ele vai habitar com o povo. E nós temos agora Deus dando aquilo que é o definitivo para essa habitação, para esse relacionamento que ele vai ter com o homem, onde agora, e a gente vai lembrar de tudo que vai acontecer, o véu é rasgado, o homem tem acesso a essa presença de Deus. Então, toda isso que a gente chama, né, que é um pacote grande daquilo que é a realidade da salvação, agora está presente dentro dessa questão. O que Deus quer? De certa forma, a gente pode pensar desde o começo, né? Porque o que aconteceu quando o homem peca foi exatamente a ruptura desse relacionamento com o homem. E agora Deus está restaurando toda essa possibilidade. É por isso que hoje nós podemos chamar Deus de Pai, e nós somos então seus filhos de verdade. O autor vai dizer que nós somos irmãos de Jesus, né? Então, assim, você tem esse relacionamento singular e familiar mesmo, não de uma forma subjetiva, mas de uma forma bem precisa. Nós somos realmente uma família, né? Então Deus agora está trazendo tudo isso de volta e tirando aquilo que era o problema, né? Tirando aquilo que o sangue de bodes, de touros e de pombas, ou seja, o que for, não podia fazer, que era o problema do pecado, dessa situação que nós tínhamos para com Deus e que era intransponível por qualquer coisa que fosse terrena, seja até mesmo pela minha própria morte, seja por estar oferecendo o animal ou qualquer outra coisa. Então, ele vem agora para trazer essa questão. E é por isso que, na verdade, o texto até vai dizer que sacrifício e oferta não é exatamente aquilo que é o que Deus quer, né? Mas o que Deus quer é exatamente essa relação, esse coração nosso de um adorador de verdade, onde agora tem esse relacionamento pleno e verdadeiro com ele. É interessante que aqui a linguagem de Hebreus parece um pouco também, na verdade, a linguagem do Salmo que está sendo citada pelo autor de Hebreus parece com a linguagem de Paulo no texto de Filipenses 2, que fala sobre o esvaziamento de Jesus, e ele foi obediente, e chama atenção para isso, foi obediente até sofrer morte de cruz. E depois narra a ascensão de Jesus em vitória sobre todas as criaturas e recebendo autoridade sobre toda a criação. E parece que essa obediência de Jesus tem justamente relação com o plano de Deus de trazer juízo sobre o mal que entra na sua boa criação a partir do pecado humano. Então, às vezes, essa imagem está na nossa cabeça, mas não está com muita clareza. A ideia, e aqui o contexto de Hebreus traz muito do sacrifício, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, que encontra sua realização plena no Novo Testamento. A ideia parece ser que Deus não pode aceitar a injustiça que entra no mundo por meio do pecado humano como se fosse uma coisa que dá para varrer debaixo do tapete, fazer vista grossa e deixar para lá. A injustiça da sua boa criação precisa ser punida porque é a coerência do próprio Deus de dar aquilo que é o mal, aquilo que é devido ao mal. A justiça precisa recair sobre aquilo que é mal. Então, por isso que existe uma necessidade de
Punição, isso pode ser feito, obviamente, diretamente da parte de Deus sobre aquele que é seu inimigo, o pecador, mas isso de forma nenhuma significa esperança para a gente. Ou isso pode ser feito por uma solução que o próprio Deus provê, que é justamente uma espécie, ou o único sacrifício possível, que possa trazer o justo juízo sobre o mal, sem que isso implique na aniquilação, na punição completa daquele que realiza o mal. Então a ideia do sacrifício tem muitas nuances, muitas camadas de significado debaixo do sacrifício da cruz, mas uma delas é justamente que Jesus é obediente ao plano que o próprio Pai estabelece para lidar com o problema do mal no mundo por meio desse sacrifício, né? Por meio dessa morte substitutiva. É muito interessante quando a gente olha essa questão da vontade, né? Desde o início, né, quando Deus institui os sacrifícios, na verdade não era uma questão de você seguir regras, né? Fazer algo assim, ter leis para governar, não era isso, né? Ele queria mesmo essa proximidade, ele queria que as pessoas viessem, conhecessem, ele se revelou completamente, né? Ele se deu a conhecer, assim, de todas as formas possíveis, ele veio habitar no meio do povo e o que ele queria era realmente ter esse relacionamento que vocês falaram, esse relacionamento reconciliado, né? E só que o pessoal também foi perdendo essa questão da adoração, da verdadeira adoração, né? E aqui fala muito dessa questão da vontade, e é interessante, porque fala, eu disse, tudo é eu disse, a palavra de Deus aqui, né? A palavra de Jesus. Aqui é algo muito forte, muito importante aqui, né? De lembrar. Sempre Deus falou através da palavra, Deus criou o mundo através da palavra, né? E aqui ele traz de novo. Então, quando ele diz aqui estou, e aqui estou para cumprir aquele plano que foi feito lá atrás, né? Foi trazendo, e a gente vai ver no próximo capítulo quantas pessoas passaram, né? E isso porque a lista nem está completa, mas quantas pessoas foram usadas, né? Nesse plano de redenção que Deus criou, né? Então, quando Jesus, ele obedece, tanto é que tem um momento da oração de Jesus que a gente não pode esquecer. Ele fala: se puder, faz passar de mim esse cálice, porque é algo muito pesado, é a ira de Deus caindo sobre e todinha em cima de Jesus, né? Então, esse fato é algo que não era fácil, nem para Jesus, que era Deus e plenamente homem, né? E aí ele cumpre justamente essa questão da vontade de Deus, aquilo que Deus planejou, né? Deus fez. E aí envolve tudo que vocês falaram, o sangue de Jesus, né? Que é o único que pode realmente acabar com tudo e reconciliar de uma vez por todas, e o corpo de Jesus Cristo, que é oferecido de uma vez por todas. Então, aqui a gente não está abolindo nada, né? No sentido de acabar com aquilo que Deus criou, né? Mas ele cancela no sentido de até estar trazendo algo muito melhor, né? Algo que realmente tem um efeito garantido, né? Vamos dizer assim, né? Ô, Su, Oi. e eu creio que isso é tão importante a gente. Desculpa aqui, né, fazer assim um adendo aqui, né, no negócio, mas porque eu creio que isso ainda é uma marca que é complicada até quando a gente vê a religiosidade, vamos dizer assim, uma diferença entre religiosidade e espiritualidade, né? Porque para muita gente ainda parece que é uma confusão sobre isso, sabe? Essa questão de que eu cumpro os votos, sabe? Eu cumpro as regras, então aí eu tô bem, eu tô salvo ou eu tô num patamar bom. E relacionamento, às vezes, real com Jesus, né, com Deus, não tem nada. Então, Deus nos chamou para esse relacionamento, e às vezes esse relacionamento ele é ofuscado, vamos dizer assim, ou ele é menosprezado por, às vezes, ativismos e por regras.
Porque às vezes, talvez, por mais que a gente goste, vamos dizer assim, de quebrar regra, a regra, ela nos dá uma certa segurança, sabe? Tipo assim, ó, você tem que colocar esse negócio aqui com virado para cá. Se colocar para cá, tá errado. Então você colocou assim, parece que você se sentiu pleno, entende? Você se sentiu, bom, eu cumpri tudo que eu tinha para cumprir, agora eu vou só curtir a vida, né? Vou ligar a Netflix. E não é esse o propósito, né? Então, quando a gente envolve toda essa questão daquilo que é a espiritualidade verdadeira, sadia, de ter um relacionamento real com o Pai, de ter um relacionamento real com Deus, e esse relacionamento se espalhar e se espelhar, inclusive no relacionamento que nós temos com as outras pessoas. Hoje, por exemplo, de manhã saiu um vídeo, né, do Integre falando sobre o Ministério de Misericórdia, e como muitas vezes, a Carol que fez, que inclusive está nos assistindo, e como muitas vezes a gente acaba colocando até mesmo, vamos dizer assim, limites. Não, eu não vou ajudar as pessoas porque eu coloco os meus padrões do que eu vou fazer ou deixar de fazer. E a gente acaba criando um monte de regrinhas para a gente mesmo e nos afastando desse relacionamento com Deus, nos afastando dessa questão. Tem até uma música um pouco antiga, eu não lembro exatamente a música toda, mas que ela fala que ela diz, eu troco o meu relacionamento contigo, né? Eu troco a minha relação contigo pelas tarefas que eu tenho para cumprir na igreja ou nas coisas, né? Então, essa questão é muito importante. Relacionamentos sempre são difíceis, né? Qualquer pessoa que tem relacionamento sabe, seja ele de marido e mulher, de filhos ou de amigos, tem hora que a coisa não vai, tem hora que as coisas ficam assim. E parece que a gente transporta esse tipo de relação humana para o nosso relacionamento com Deus e a gente fica meio que assim, então é mais fácil simplesmente cumprir as regrinhas. Quais são as regrinhas que essa igreja tem? Então essa aqui tem que dar o dízimo, tem que participar do culto do domingo de manhã, né? E aí então eu vou. E esquece, por exemplo, de celebrar com Deus, de que na verdade você está indo para uma celebração, você está indo para esse relacionamento com essa pessoa com quem que você ama e que te ama também, né? Desculpa assim, só pegando esse negócio assim, para ficar firme isso, né? Deus quer um relacionamento com a gente e às vezes isso parece que fica tão meio que menosprezado. É verdade, é verdade. Quer falar alguma coisa, Aquila, aí, sobre essa questão? Não, tá muito bem explicado aí por Guilherme, a gente pode prosseguir. Eu acho que uma coisa interessante aqui para a gente pensar um pouco, aí ele fala que o sangue de Jesus, né, o corpo de Jesus, ele é oferecido de uma vez por todas, né? E aí uma coisa que me intriga, que eu acho muito interessante, assim, eu acho Hebreus tão denso, tão profundo, tão assim, que cada palavra, na verdade, a gente podia parar aqui, né, assim, estudar profundamente cada frasezinha, cada momento aqui do que ele fala, né? Mas assim, no 14 ele fala assim, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Eu não sei para vocês, mas para mim dá uma ideia aqui desse movimento, sabe? Que ele está fazendo algo, a gente já está sendo santificado e ele aperfeiçoou de uma forma tão poderosa, tão grandiosa isso, que a gente não consegue nem mensurar, nem imaginar o que é isso. Eu acho que a gente não consegue ter ideia, muitas vezes, do que significa isso, né? Aquila, Juliana, vocês querem falar alguma coisa sobre essa questão? Olha, Suzy, ainda nesse versículo 10 e também conectando com esse tempo contínuo que aparece aqui, né, ele aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados, é importante refletir sobre o impacto do que Hebreus nos informa de que é um sacrifício definitivo. Isso é muito difícil para a gente, de fato, aceitar. A ideia de que houve um sacrifício que consegue perdoar os pecados cometidos antes, no tempo, depois de Jesus, coisas que nós não fizemos, mas que nele temos a garantia de perdão, não é natural para o nosso coração, para a nossa visão religiosa da realidade, para todos os sistemas religiosos que nos rodeiam e que nos falam da necessidade contínua de purgar os pecados, fazer algum tipo de sacrifício, recompensar as divindades ou apaziguar as divindades de alguma maneira. Isso tudo é muito contrário
aquilo que a mensagem bíblica nos fala que já foi feito na pessoa de Jesus. Então, acho que às vezes levam a vida inteira para aceitar aquilo que se estabelece com muita facilidade em um versículo bíblico. Entender e permitir que a força desse sacrifício definitivo transforme a maneira como o Dilean colocou agora, a maneira como a gente se relaciona com Deus, é uma vida de oração e de persistência inteira. Entender que a gente não precisa se autoflagelar pelos nossos pecados. É entender que a gente não está matando Jesus todos os dias. Isso é uma coisa que já aconteceu, já teve os seus efeitos, que está ainda gerando as consequências em nós, que hoje somos novas criaturas, estamos sendo aperfeiçoados, e aí é onde entra o versículo 14, que é a ideia de uma coisa perfeita no passado que continua a gerar consequências no futuro. Isso também é um aspecto muito poderoso do sacrifício de Jesus. Não é um momento da história muito importante lá atrás que dividiu as águas. Não, a ideia é um efeito muito importante no passado que continua tendo impacto no tempo presente e continuará mudando a história até o momento que não terá outra história que não a história do sacrifício de Jesus, da ressurreição e da vitória do Cordeiro. Então a ideia parece ser que Jesus morreu uma única vez, os seus efeitos são irreversíveis, não precisam ser complementados, mas eles estão atuando continuamente na nossa vida hoje. Estamos sendo aperfeiçoados em caráter, na nossa esperança, um pouco mais para frente ele vai falar sobre isso. É também um texto de Romanos importante, texto de Tiago 1, que é a ideia de que nós é que estamos sendo transformados pelo sacrifício que já foi feito uma única vez no passado. Algumas tradições diferentes interpretam diferente a questão da ceia, e entra aqui a minha compreensão de um texto fundamental para a gente entender o que acontece no momento da ceia. Para muitas pessoas, a ceia é como se fosse a repetição do sacrifício de Jesus toda vez que nós a celebrássemos. E não parece ser essa a ideia do texto de Hebreus e nem de 1 Coríntios quando fala de ceia. A ideia é que sempre que celebramos a ceia, nós lembramos e anunciamos esse sacrifício. Mas o sacrifício só aconteceu uma vez e não precisa ser repetido e nem precisa ser complementado de nenhuma forma, né? Eu acho que é crucial. Pode falar, Juliana. Eu acho que é crucial a gente pensar nisso, porque o pessoal, muitas vezes, quando a gente, assim, no início a gente fica sempre assim muito, muito animado, né? Quando a gente conhece o Evangelho, quando conhece Jesus, a questão do perdão. Mas a gente vai perdendo essa capacidade de se maravilhar com o que Jesus fez, com o que Deus nos dá todos os dias, com a graça mesmo que nos sustenta todos os dias. E uma das coisas que eu vejo muita gente fazer é assim: Cristo morreu por mim, lavou meus pecados e ok. É como se isso não valesse muita coisa, sabe? Mas o meu hoje, eu só posso viver o hoje, eu só posso viver, eu tenho um futuro, eu tenho uma esperança futura, porque eu posso viver isso hoje, porque Jesus fez isso de uma vez por todas, né? Então, o sacrifício de Jesus é algo que, como você falou, né, tem essa consequência duradoura, e hoje eu estou aqui por causa dessa graça, por causa dessa misericórdia, por causa de tudo isso. Então, eu não poderia nem estar aqui, eu não deveria estar aqui. Então, eu acho que a gente tem que se encantar mais, se maravilhar mais e viver mais essa graça todos os dias, porque senão a gente cai não só assim, a gente fica depressivo, a gente fica frustrado, a gente fica, porque as coisas não dão certo todos os dias, né? A gente vai viver momentos difíceis, a gente vai viver coisas, os sofrimentos, a gente vai viver tudo isso, mas no meio de tudo isso é essa ação da graça de Deus, né? Essa ação do corpo e do sangue de Jesus, o efeito está continuamente sendo efetivo, né? É real hoje na nossa vida. Então, eu acho que a gente precisa viver um pouquinho mais isso, né? A questão do perdão. Eu acho que a gente tem até dificuldade do que o diretor estava falando, de perdoar
porque a gente não vive justamente o perdão, a gente não lembra que a gente foi perdoado primeiro, né? Eu acho que a gente tem uma memória muito fraca nesse sentido, só com os outros, a gente acaba, com a gente deixa de ser exigente nesse sentido, né? Ou até exigente demais também, por outro lado, né? Você acaba querendo viver uma justiça própria, tentando resolver os seus próprios problemas, os seus próprios pecados, porque não lembra que Jesus resolveu de uma vez por todas e hoje isso está valendo também, né? Esse era o ponto que eu ia trazer, Su. Você agora até pegou, porque para mim essas questões são muito, muito fortes, né? Aquilo que o Akila falou muito bem colocado, né? E aí a gente tem, às vezes, esses dois grupos que lidam totalmente errado, os dois lidam errado com a mesma realidade, né? Primeiro, um grupo que acha que esse aperfeiçoamento, né, que essa santificação contínua vem por seus próprios méritos, né? Então, assim, tipo, não. Então, como o negócio é contínuo, como eu tenho que estar. Então, assim, são as minhas coisas, eu tenho que fazer, eu tenho que. Enfim, eu tenho que acontecer. E outro é meio parecido com aquilo que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos, né, no finalzinho do capítulo 5. Bom, então o que eu vou fazer? Já que conforme eu vou pecando, a graça vai aumentando, então vamos cair, né, cair de vez nesse negócio aqui, né, já que o sacrifício de Jesus ele perdoou todos os pecados anteriores e os posteriores, então aquilo que eu cometer amanhã já tá lá pago no sacrifício de Jesus, então vou viver de qualquer jeito? Também não é assim, né? Então esses equilíbrios precisam ter para que você não caia para esses extremos, que são extremos perigosos, né? Primeiro que você não vai se santificar pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos, e segundo que você também não deve viver uma vida de libertinagem, né? Uma vida onde você pode fazer o que você quiser, porque afinal de contas já está tudo pago, né? Então acho que esse equilíbrio é importante para que a gente entenda exatamente isso que foi colocado, tanto pelo Akila quanto pela Su, né? Que Jesus morreu, esse sacrifício é real, então o que eu preciso fazer? Eu preciso cada vez mais caminhar na direção dessa graça, de viver, de aproveitar disso e ser grato por isso, né? De reconhecer que sem isso aí eu estaria totalmente perdido. E que então eu preciso então agora caminhar nesse processo da santificação, vamos usar as palavras paulinas, já que estamos usando aqui, de cada dia ser mais parecido com Jesus, daquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8. E esse então agora é o meu caminho, esse é a minha direção. E é nisso que eu preciso focar a minha visão. É muito, muito legal a gente realmente aprender a estudar um pouquinho mais sobre isso, né? E agora, no versículo 15, começa uma coisa interessante, fala do Espírito Santo, né? Também nos testifica a esse respeito. É muito interessante aqui a figura, né, da Trindade, das pessoas aparecendo aqui, e com essa função muito importante. Aí ele fala de testificar sobre a aliança. Mas isso aqui não é um texto de Jeremias? Isso foi mudado? Como é que está? Por que esse texto está aqui e é tão importante, gente? Porque é um texto do Antigo Testamento, Suzy, que mostra justamente para um momento de uma aliança definitiva que Deus sempre desejou fazer com o povo. Aquilo que Deus sempre quis, que fosse o tipo de relação que ele tivesse, a forma como os pecados tivessem um tratamento definitivo, já estava na boca dos profetas do Antigo Testamento. De uma aliança que teria um caráter completamente novo em relação àquilo que o povo já experimentava diante da aliança do Sinai, aquilo que a Torá podia prover para o povo, e Jeremias coloca isso de uma maneira muito forte, né, nos versículos 16 e 17, em especial o versículo 16, só para retomar aqui, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e escreverei em sua mente, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então é justamente esse tempo e esse momento que a lei, não como uma série de regras, mas a lei como manifestação da vontade de Deus,
faria parte do coração daquelas pessoas. Isso não poderia ser feito por um sistema sacrificial externo, né? Por que que esse texto reaparece aqui? Porque Hebreus olha para o passado e vê, isso se cumpriu na pessoa de Jesus. Isso, enfim, foi feito pelo Messias e que a gente precisa relembrar para o nosso público. Não eram coisas associadas à mesma pessoa. A função messiânica e esse momento que Jeremias está anunciando aqui. Jesus surpreende todo mundo quando ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. É o libertador, o Messias, aquele que traz a libertação definitiva do exílio que nunca acabava para o povo de Israel, voltava para a terra, mas estava sob domínio de um e de outro, mas só que agora o libertador consegue fazer isso por meio do sacrifício definitivo que traz perdão para os pecados e, ao mesmo tempo, sendo aquele que conseguia fazer o que a Torá não foi capaz de fazer. Então, eram figuras que andavam de forma diferente na cabeça do povo, e Jesus reúne na sua própria trajetória, no seu ministério. Sem sombra de dúvida. E o apelo de Jeremias é muito forte, né? Porque Jeremias é o cara que vê a destruição chegar, né? E passa por ela. E ele pode dizer para o povo, e aqui nós lidando com um povo hebreu, aqui, a carta aos hebreus, de o quanto estar conectado com essa lei e com essa aliança antiga falhou. Porque Jeremias é a prova viva de que ela falhou. O povo foi cativo para a Babilônia, ele narra a destruição de Jerusalém por causa disso, e ele inclusive narra dentro de um contexto onde as pessoas faziam o sacrifício. Né? Quando a gente lembra, por exemplo, de Isaías, desses grandes profetas, não é que o povo não fazia, não levava o holocausto, né? Mas é que o coração não estava naquele negócio, né? Eles faziam isso de uma forma extremamente leviana, né? Uma forma extremamente desconectada desse relacionamento e dessa relação que eles tinham com a aliança de Deus. Eles faziam simplesmente como um mero rito que eles tinham que fazer por uma obediência geral à lei. E aí agora Jeremias vai mostrar, olha, vocês fizeram assim, tentaram fazer as coisas pela lei e falhou. O povo, na verdade, foi escravizado, né? Foi levado para o cativeiro. Então, e aí essa conexão que o Aquila já vem falando já há um tempo, né, sobre essa relação de que o que Deus iria fazer seria algo no coração, uma circuncisão no coração, uma lei no coração, e um adorador de coração, vamos colocar assim, né? Jeremias ele vai expressar isso, e o povo que está lendo, que conhece a história, vai conseguir ligar isso de uma forma bem precisa, né? Bem objetiva, fala assim, caramba, a gente lembra de Jeremias e lembra do que ele falou, e lembra do que ele viveu, lembra do que ele presenciou, né? Então, vamos nos ater, vamos nos apegar com mais força e com o coração a essa nova aliança, a essa nova realidade que Deus nos proporcionou em Jesus Cristo, porque os nossos antepassados falharam, tentando viver por essa aliança antiga, e nós também falhamos. Então, assim, não vale a pena continuar com isso aqui, não. Só uma coisa, Suzy, antes, rapidinho, de a gente prosseguir no texto, mas que tem a ver com o que Dilian estava falando, é que a gente também não está comparando dois sistemas em que um é superior ao outro, levemente melhor, mas você tem a opção de continuar seguindo com a Torá, ou você pode seguir agora com a pessoa do Messias. A ideia de Hebreus, e o que é também muito claro nos outros livros do Novo Testamento, é que a Torá tinha um propósito a cumprir, e cumpriu. Apontava para a pessoa de Jesus, nunca teve a capacidade de lidar com os problemas do pecado e cumpriu a sua função quando, na chegada do Messias, ele é aquele que cumpre e transborda a lei. Nenhuma letra, nenhum ponto da lei deixa de ser cumprido pela pessoa do Messias, a pessoa de Jesus, e que, de acordo com Hebreus, foi tentado em todas as coisas e nada pecou. Então, esse sistema sacrificial, cerimonial, tudo isso era para preparar o povo e apontar para um momento que Deus faria isso. Então, a ideia aqui vocês estão querendo voltar para um sistema que já foi destruído, ele já cumpriu sua função, foi destruído não porque era mal, não porque a lei foi dada pela metade, mas porque a lei tinha uma função que já se cumpriu com a chegada de Jesus. Retornar agora para esse mesmo tipo de pensamento e vida é desprezar aquilo que é o plano de Deus e não entender nem uma coisa nem outra, nem a Torá, nem o Messias.
É bem interessante o que você falou, né? Porque a gente volta lá para a vontade de Deus, né? Qual que é a vontade de Deus? Então, se a vontade de Deus era ter esse relacionamento com o seu povo, né? É isso que agora ele está falando. Agora a gente vai ter um relacionamento de uma vez por todas. A gente está definitivamente reconciliado, né? Então você tem essa abertura. E voltando ainda do que a gente estava falando, a gente pode tem que viver isso, porque o Espírito Santo justamente testifica isso a todo momento, né? Ele agora habita em nós e ele está testificando isso a todo momento. É por isso que ele está falando, olha, ele escreveu, né, agora no seu coração, não está mais distante, não é uma coisa externa agora. Com o sacrifício de Jesus, agora se torna algo poderosamente interno, né? O Espírito Santo mora em nós e ele testifica o tempo todo sobre isso. Então, a gente não ouve o que a gente não quer. A gente não vive porque a gente não dá ouvidos justamente ao que ele está dizendo, que Jesus fala aqui, né? Jesus disse, né? Ele disse o tempo todo. Então, ele está dizendo o tempo todo e o Espírito Santo testificando sobre isso. Aí, outra coisa muito poderosa para a gente é essa questão do perdão. Porque quando ele fala isso, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais, é uma revolução. Não existe em lugar nenhum Deus, né, da antiguidade, o pagão, sei lá, nenhum assim, ser, né, que era considerado divino, pode e fez isso, que é perdoar os pecados. E perdoar, essa palavra, é algo assim revolucionário. Tanto é que a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente briga, a gente tem uma luta contra isso, porque a gente ainda tem essa natureza, vamos dizer assim, pecaminosa também em nós, mas é possível, isso é uma revolução. Na nossa vida é possível porque Deus, né, através da obra de Jesus Cristo, trouxe justamente isso. Não me lembrarei mais. Não é só perdoar, mas não me lembrarei mais. Então, esses pecados foram todos perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Mas eu acho que muita gente ainda hoje vive justamente isso, como se nunca tivesse sido perdoado, como se não tivesse esse perdão na vida delas. E eu acho que a amargura que a gente vive muitas vezes, a gente, né, assim, é aquele negócio de, ai, eu não sou nada, não, né, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim. É a gente não perceber, não conseguir enxergar essa graça de Deus, esse perdão de Deus, esse amor que é capaz não só de dar o filho para morrer, para levar tudo, para perdoar, mas é capaz de esquecer completamente todos os pecados, que fere de uma maneira muito, muito grande a pessoa de Deus, né? Isso fere a santidade de Deus. E ele é capaz de perdoar por amor e por tudo que ele fez, né, nessa obra de redenção. Então, é muito poderoso para a gente viver uma vida como se isso não houvesse acontecido, né? Com certeza, Suzy. Eu acho que uma das obras mais maravilhosas que a Bíblia, por meio do Espírito Santo, ou o Espírito Santo, por meio da Bíblia, faz na nossa vida, é justamente nos convencer não só do nosso pecado, da justiça e do juízo, mas do nosso perdão. É uma obra espiritual, não tem como transmitir isso simplesmente pelo convencimento racional, né? Tem que ter um momento em que Deus parece efetuar essa obra, concretizar essa convicção, essa fé de que nós somos perdoados. É libertador. E a gente vê que esse problema ele vai perdurando, né? Porque a gente vê as pessoas que não aceitam o perdão, elas querem um relacionamento com Deus, mas não aceitam o perdão que ele oferece. Elas não se perdoam e não perdoam o próximo, né? Então você tem essa tríplice, esse tríplice problema aí, né?
ela não aceita o perdão de Deus, porque ela não aceita aquilo que o Aquila mesmo mencionou lá na frente, né? O fato de que foi o sacrifício dele foi Jesus que fez, né? Então, acabou, é cabal. E aí a pessoa parece que ela sente essa necessidade de que ela tem que fazer alguma coisa. Então ela não consegue simplesmente aproveitar da graça, aproveitar do amor, se entregar a essa relação de paz e harmonia que Deus quer oferecer, né? E exatamente isso continua nessa luta interna. A Nádia falou até bem aí, ela colocou que é o nosso eu falando mais alto, né, quando a Suzy estava colocando, e fala mais alto em todas as partes, né? Fala mais alto no sentido da minha relação para com Deus, fala mais alto da minha relação para comigo mesmo, e fala mais alto em relação ao meu próximo. Então, aquilo que o meu próximo fez, a minha justiça, ela quer ser maior, eu quero me colocar no lugar de Deus, e aí então eu não perdoo, porque eu acho que aquela pessoa não merece o perdão, enfim, várias questões, né? Em relação a mim mesmo, é a mesma situação, e isso vai complicando todo até mesmo como a pessoa vê Deus, o relacionamento dela com Deus. E aí, se o relacionamento dela com Deus está manchado, aí então o relacionamento com o próximo também vai estar. Se ela não consegue se entregar ao perdão que Deus está oferecendo, é claro que ela também não vai conseguir perdoar outra pessoa, né? Isso não vai funcionar. É verdade. Porque uma coisa tem a ver com a outra, né? Uma relação de consequência, né? De uma coisa para outra. Agora, o interessante aqui, aí começa no versículo 19, falando portanto, né? Portanto, parece que fecha tudo isso que a gente falou no início e fala, portanto, irmãos, agora vem a conclusão de tudo isso, né? Aí fala, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Assim, a gente não lê com atenção, a gente passa direto por isso, né? Como assim o véu é o corpo de Jesus? Como assim? O que isso tem a ver, hein? Bom, eu vou falar, se for heresia, vocês corrigem, né? O que acontece? O véu era o símbolo, na verdade, o material que separava dois espaços importantes dentro do templo, o Templo de Jerusalém e também espaços que já existiam no tabernáculo, que era o templo móvel do deserto. E o véu separava justamente o espaço que os sacerdotes podiam entrar, que é o lugar santo, ficavam os objetos do templo, né? E o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos, que é onde habitava a glória de Deus. É no lugar santíssimo, é no Santo dos Santos, que está a Arca da Aliança, que estavam as tábuas da lei dentro da Arca da Aliança, um local completamente revestido de ouro, e se interpretava que a tampa da Arca da Aliança era o local em que era o estrado dos pés de Deus, ou seja, Deus repousava os seus pés na tampa da Arca da Aliança. E esse era um local que se deveria tratar com todo cuidado, com toda cautela. Não se podia entrar ali em qualquer momento, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. E isso acontecia em torno de vários rituais de purificação cerimonial, um preparo muito minucioso, cuidadoso, porque a glória de Deus habitava ali. Era o ponto único do mundo inteiro em que a glória de Deus habitava novamente a sua criação. Isso estava restrito ao Santo dos Santos. No momento em que Jesus morre, ele é crucificado, um dos relatos, ou na verdade um dos detalhes que os relatos dos evangelhos nos traz é que o véu que separava esses dois espaços se rasgou. E isso é muito simbólico e significativo, porque a ideia de que a restrição da glória de Deus habitando no Santo dos Santos já não existe mais. Não porque a glória de Deus desapareceu do meio da criação, mas pelo inverso, a glória de Deus começou a inundar a criação. Não estaria mais restrita a um ponto do espaço, mas estaria habitando em todos aqueles que passariam a ser habitados pelo Espírito Santo. Naquele momento, o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado para habitar em definitivo no povo de Deus. Isso acontece um pouco depois, né? A gente vê Lucas narrando isso no livro de Atos, mas era um indicativo de que aquele tempo e aquele momento já não existe mais.
E é muito interessante perceber que a imagem usada aqui por Hebreus é que o véu que se rasgou é o corpo de Cristo que também foi rasgado, né? Que foi trespassado. Então, é a ideia de que a maneira de que aquele véu existisse, não mais existisse, fosse a sua separação fosse anulada, era pelo sacrifício do corpo de Jesus. Agora, eu imagino que talvez existam também outras nuances nessa imagem aí que possam ajudar a entender melhor esse versículo. Eu creio que a questão maior, concordando plenamente com Akla, é a ideia de o véu ele tinha uma função de separação, né? Geralmente essa era a questão maior. Não só, por exemplo, no tabernáculo ou no templo, mas até em outras realidades, né? Por exemplo, quando Moisés ele descia lá, ele tinha um encontro dele com o Senhor, o texto vai dizer que o rosto dele resplandecia, então tinha que colocar um véu. E aí Paulo vai falar sobre esse véu lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, falando que era um véu também de separação que tinha, né? Por causa da glória que tinha. Então acho que toda essa questão da glória e da separação é o que está relacionado aí. E sem sombra de dúvida, agora aqui fazendo até um paralelo com o próprio Jesus, né, ali em João, ele fala que ele é o caminho, né? E agora você tinha, como o Akela colocou, você tinha que percorrer todo um caminho de purificação, só que esse caminho foi totalmente preenchido por Jesus, ele foi totalmente realizado por Jesus. E agora nós simplesmente podemos ter a confiança de entrar. E aí que eu acho que é uma coisa interessante. Por quê? Porque como foi colocado, o Santo dos Santos era um lugar extremamente restrito e que se fosse entrado de uma forma leviana, sem cumprir todos esses rituais, a pessoa que entrava era fulminada, né? Ela era morta. Então, agora aqui eu vou usar talvez a mesma expressão aqui, né? Eu não vou falar minha heresia particular aqui agora. Talvez até pudesse existir uma certa desconfiança ou um certo relacionamento. Imagina, por exemplo, você está entrando num lugar que você sabe que se tiver algum problema, você vai ser morto, você vai ser fulminado. Né? Então, assim, porque a ira de Deus vai se acender contra você, porque você entrou nesse lugar e não cumpriu todo o caminho, tudo aquilo que precisava. Mas agora o texto vai dizer que nós temos confiança. Mesmo sem nós termos feito todo esse caminho, sem nós termos trilhado, porque foi Jesus que trilhou ele pra gente, foi Jesus que morreu na cruz por nós, tudo foi feito por ele, nós agora temos confiança de entrar lá e ter, enfim, poder aproveitar de todo esse ambiente, de agora esse relacionamento com o Pai, de termos a entrada franca e restrita a esse lugar. Acho que talvez para mim a questão maior envolve exatamente essa relação. É muito interessante isso, realmente e ele traz a questão do sangue e do corpo, né? Porque eram as coisas importantes que envolviam a questão do sacrifício. O sangue sempre foi importante, desde o momento que, por exemplo, no Éden mesmo, quando envolveu o pecado, era necessário que o sangue fosse derramado para que Deus pudesse chegar perto e falar com seus, né, sua criação. Então, isso acontece o tempo todo. Então, o sangue é muito importante e a questão do corpo é muito importante aqui e faz esse papel, essa função do véu que vocês falaram aí da separação. E aí, a gente continuando, acho que vocês podem dar continuidade aí. Como é que a gente entende? Porque ele fala de uma série de coisas que a gente tem que fazer, né? A gente tem que se aproximar de Deus com um coração sincero, com plena convicção, tendo o coração aspergido. Por que é tão importante todas essas, vamos dizer assim, não passos, mas todos esses elementos, né, diante, para se aproximar de Deus? Então, a gente tem que tomar cuidado só para não parecer que de repente está desdizendo aquilo que foi dito, né? Porque, peraí, a gente tem confiança, Jesus cumpriu tudo, a gente pode entrar. Não, peraí, agora não pode entrar, não. Agora você tem esses passos a cumprir. Não é essa a dinâmica exatamente que você tem. A grande questão que eu vejo, pelo menos aqui, primeiro ele começa, sendo assim, aproximemo-nos. Então, assim, ele não tá falando, tipo, olha,
já que Jesus cumpriu tudo isso, então agora você primeiro avalia isso para ver se você tem, e aí depois você se aproxima. Creia nisso e se aproxime, né? E vá. Essa é a direção daquilo que você tem. Agora, sem sombra de dúvida, nós temos que sempre estar avaliando a nós mesmos, né? Aquilo que nós estamos fazendo. E aí ele vai falar sobre o coração sincero. O coração sincero aqui, pelo menos para mim, tem a ver com e essa plena convicção de fé, se eu aceitei exatamente tudo isso, se eu estou vivendo essa realidade, né? Se o texto vai dizer sobre escrever no nosso coração, sobre você entender aquilo que envolve todo esse sacrifício de Jesus. Então, se você está com essa convicção de fé, se você realmente crê tudo isso, se o coração for aspergido, no sentido de que não é que ninguém vai jogar sangue no nosso próprio coração, né? Mas que você creu que esse sangue de Jesus, que foi vertido na cruz, ele é a purificação do teu pecado. Então, assim, ele está remetendo a isso, né? Ele fala assim, olha, aquilo tudo que Jesus falou, você tem que crer de verdade, né? Não é só uma coisa assim, tipo, ritualística, né? Não é só uma coisa de falar assim, tá bom, eu creio a partir de agora, né? Eu tinha, por exemplo, acho que eu já contei essa história, não sei, se eu tô contando de novo, ela é a mesma história, ela não muda. Então, mas eu quando estava na quinta série, eu tinha um professor de matemática que um dia ele chegou, né? Eu não lembro porque teve a discussão na sala de aula por causa da questão de crer em Deus ou não. E ele falou assim: eu creio em Deus, porque vai que ele existe, né? Então, assim, é claro que então ele não cria em Deus coisa nenhuma. É só essa relação de que, tipo, eu tô me aproximando, aproximando aqui, porque vai que isso seja a realidade verdadeira, né? Vai que isso aqui seja de verdade. Eu vou tentar experimentar todas as questões que tem. Não, olha, eu sei que Jesus é o caminho, eu sei que é assim que funciona, eu sei que ele morreu na cruz por mim, eu sei que ele é Deus verdadeiro, então agora eu me aproximo com essa fé em toda essa convicção, eu me apego a essa firmeza e esperança e sigo a vida andando aí naquilo que tem. Me parece que esse texto ele é uma conclusão de uma longa argumentação que o autor de Hebreus vinha construindo nos capítulos anteriores. E quando ele chega nesse momento explicando a antiga aliança, como é que fica a luz da pessoa de Jesus, a nova aliança, como a gente deve interpretar cada um desses elementos, a conclusão que ele chega é: isso é um negócio grandioso demais. Aquilo que Jesus conquistou para a gente é algo de um impacto tão tremendo, tão grande, que apenas uma postura de muita coragem, e no bom sentido da palavra, de muita ousadia, pode viver dentro do território para o qual Jesus nos conclama a habitar. E isso deve ser feito com confiança, com ousadia, porque você crê que o sacrifício de Jesus é poderoso o suficiente para lhe dar condições de entrar na presença de Deus. Em nenhuma medida a postura estimulada e instigada pelo autor de Hebreus é de uma falta de reverência, é de ser dono da coisa toda e querer mandar em Deus. De forma nenhuma, Deus não lhe deve nada. A condição é exatamente o inverso. Porém, ainda assim, ele reconhece que é algo tão maravilhoso, é tão distante e inacessível da nossa própria conquista, que isso precisa ser apropriado com uma grande dose de fé. Isso precisa ser crido com uma integridade muito profunda e com uma capacidade de você entregar sua vida a isso, como colocou Dilian, sabendo que isso é uma crença sem concorrência, sem nenhum tipo de possibilidade de conciliação com outras propostas de esperança, outras propostas de salvação, outras propostas de reconciliação com possíveis divindades. Não. Se você entendeu que essa é a mensagem do Evangelho, então isso exige de você uma postura de um comprometimento muito grande. É interessante que vocês falaram, né? E eu lembro de uma palavra que diz que a gente só crê daquilo da Bíblia que a gente vive de verdade. Na verdade, ele está falando isso, né? A fé, se você realmente conhece isso e você vive essa fé, porque na verdade ele está falando para as pessoas que, hebreus inteiro, né? Está falando para as pessoas que estão, os próprios judeus, que estavam, tinham se convertido, mas eles estavam pensando em desistir, né? Falando, olha, eu acho que esse não é bem o caminho. A perseguição e todas as dificuldades, os sofrimentos da vida estavam levando eles a repensarem no assunto, né? Então, alguns queriam voltar ao que era,
se acomodar de novo, né? Porque é conhecido, então eu consigo fazer, então eu tiro de letra, né? E agora o Hebreus está falando o seguinte, está falando, não é possível, não é uma opção voltar. Não dá, vocês estão vendo como a Aquila falou, é tão grandioso aquilo que Jesus fez, né? E não tem como voltar atrás, agora não dá mais. E aí, nesse sentido, se vocês sabem agora de tudo isso, é preciso viver, né? Por isso que, na verdade, esse negócio do coração puro, oração sincero, né? Convicção de fé, é a nossa agora, não foi escrito dentro do nosso coração, então a gente agora vive isso, né? Plenamente, é isso que ele está falando. Viva plenamente tudo isso que você sabe, né? Tudo isso que você crê ou diz crer, né? E aí ele fala, continua esse pedaço falando, apeguemos com firmeza a esperança, porque uma pessoa que crê, uma pessoa que vive isso, tem esperança, né? Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Então, você vê, é uma coisa que puxa a outra, não é uma coisa que dá para viver, eu faço isso, mas isso não faço, né? Não é uma questão possível de fragmentação, né? A gente precisa viver tudo isso. É um conjunto, né? Vamos dizer assim. Se Deus agiu no seu coração, se Deus marcou no seu coração e você conhece tudo aquilo que Jesus fez, então apegue-se a Ele, tenha esperança, viva realmente isso todos os dias, né? E aí ele continua falando, então consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E aí ele continua, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, essa esperança está enxergando algo futuro, né? A volta de Cristo. Então, vocês não podem parar por aqui, né? Vocês não podem desistir por aqui. É um encorajamento, é uma exortação, né? É um chamado, fala assim, vamos lá, vamos junto aqui. E aí um ajuda o outro, porque sozinho realmente não dá. Por isso, a importância da igreja e a importância aí desse relacionamento, né, com os outros, né? O amor não é só de Deus, nosso relacionamento é restaurado, mas o nosso relacionamento também é restaurado na horizontal, né, com os nossos irmãos. Então, Suzy, sobre essa questão da importância de restaurar o relacionamento com os irmãos, o convívio com a igreja, talvez algumas pessoas possam ler esse texto e transportar para a realidade de hoje, né? Que existe, de fato, um desafio de muitas pessoas que se frustram, se cansam na sua convivência da igreja, da comunidade local, e acreditam que podem experimentar um relacionamento saudável com Deus na privacidade de sua casa. Isso é contestado por vários motivos na Bíblia, mas aqui esse encorajamento do autor de Hebreus não é simplesmente porque algumas pessoas se frustraram, muito provavelmente, não é porque algumas pessoas se frustraram com seus irmãos e desistiram de conviver com os outros, mas é um contexto de perseguição. Então, muitas pessoas deixavam de se reunir como igreja, provavelmente para não sofrer as sanções, as punições, as reprovações que os judeus do primeiro século, que eram do caminho, que reconheciam em Jesus o Messias, passaram a sofrer. Basta lembrar o que Paulo fez com os cristãos antes do encontro com Jesus na estrada para Damasco. Aquilo não era uma realidade que existia apenas a partir da ação de Paulo. Muitos outros perseguiram os judeus que reconheciam o Messias Jesus. Então veja que é uma realidade de fato muito mais assim ameaçadora, muito mais difícil do que aquilo que a gente tem hoje, num contexto pelo menos no Brasil de liberdade, mas pode ser muito semelhante a outros países de contexto de perseguição, e ainda assim Hebreus fala, mesmo nessas condições, não deixem de se reunir enquanto igreja. Mesmo sabendo que isso pode custar muito caro, não deixem de se reunir enquanto igreja, porque percebe que é alimento básico para a nutrição espiritual dessas pessoas, né?
não só da nutrição espiritual, mas da caminhada mesmo, né? A gente não consegue caminhar sozinho, né? Por mais que a gente tenha um relacionamento com Deus, aliás, eu acho que é difícil a gente falar, em João fala, né? As cartas de João falam, né? Como assim você fala que ama a Deus e você, né, que é invisível e você não consegue amar o seu próximo, que é, né, seu irmão, que é visível, né? Então, é isso. Eu acho que é impossível. Você entendendo a questão do amor e da graça, você pode até não achar maravilhoso no sentido da convivência. Nem sempre a gente vai achar agradável a convivência. Tem gente que é difícil. A gente sabe que tem relacionamentos mais complicados, né? Mas não é isso. A gente está conhecendo essa graça, esse amor, e a questão do medo, né? Tem a questão do medo que você falou. Ter medo de represália, né? Ter medo de sofrer alguma sanção, alguma coisa também a gente considera, porque aí ele lembra, inclusive, um pouquinho mais para frente, ele fala assim: lembrem-se, nos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando vocês suportaram muita luta, muito sofrimento, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram solidários com os que assim foram tratados, vocês se compadeceram. Aí ele traz à memória, né, tudo isso, e aí ele fala: não abram mão da confiança que vocês têm, tá? Porque ela será ricamente compensada. É muito interessante, assim, que não dá para parar num ponto. É uma coisa que puxa a outra, é uma coisa que leva a consequências na nossa vida, né? Que a gente acaba viver o Evangelho, viver Cristo, leva todas essas consequências que a gente está falando, né? Com certeza, Suzy. Existem muitas implicações em se comprometer com esse evangelho, inclusive nessa relação com o próximo. Suzy, dentro desses versículos que a gente estava lendo, a gente leu até o 25 e depois você pegou algumas coisas um pouco mais para frente, mas tem um versículo que eu sei que desperta muita curiosidade no pessoal. Não sei se já estava separado aí para a gente falar, que é o 26, né? Isso. Olha lá. Então, o versículo 26 diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Porque é um texto que é difícil entender sobre que pessoas o autor de Hebreus está falando aqui, né? Quem são essas pessoas sobre as quais ainda pode cair um juízo eterno, um fogo da parte de Deus, e que traga um castigo assim definitivo. É interessante que na história da igreja como um todo, esse é um texto que despertou, que gerou interpretações variadas. Para o pessoal ter noção, ainda nos primeiros séculos do cristianismo, algumas pessoas acreditavam que uma vez que você se batizou, se você cometer algum pecado, você era alvo dessa ira anunciada por Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Você estava correndo um perigo de receber esse castigo aqui, que o autor fala da expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Isso fazia com que as pessoas não se batizassem até muito perto da morte, porque estava muito doente, porque já estava muito velho. Algumas pessoas chamadas para uma vida dedicada ao anúncio, ao pastoreio, à pregação e tal, faziam quando tinham que fazer, mas faziam todos com medo de que, uma vez batizados, eles pudessem de alguma forma cair nesse juízo anunciado aqui por Hebreus. E ainda hoje muitas pessoas pensam assim: uma vez que você se converteu, se batizou, participa da ceia, se você pecar, você é alvo desse juízo que está sendo dito aqui. A gente entende que tem muitas interpretações, e a gente precisa ser aberto para entender os motivos das muitas interpretações, mas na nossa compreensão, isso gera uma vida de insegurança muito grande no relacionamento com Deus. Isso gera uma dificuldade muito grande de você experimentar um relacionamento de confiança completa. Porque, por um lado, é muito claro que nós não podemos desprezar o sacrifício de Jesus,
E aqui o texto parece dizer justamente essas pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, essas pessoas que têm um convívio com a fé, com a igreja, com as pessoas, mas que parecem não ter passado por uma transformação profunda a tal ponto que elas voltam a viver uma vida de pecado e de negação do sacrifício de Jesus como se nunca tivessem sido transformadas por isso. Então, é claro que a pergunta que surge na nossa cabeça e nós não conseguimos responder sozinhos, né? A gente não consegue fazer o juízo, essas pessoas de fato foram transformadas ou não, né? A gente não tem condições de saber se uma pessoa é salva ou não, uma vez que ela anuncie a sua fé. Mas a questão é que esse novamente, é um contexto de perseguição. Então, muitas pessoas possivelmente negavam a mensagem do evangelho ou alguma coisa pela pressão da perseguição. Ainda assim, por outros vários textos bíblicos, o que a gente tem é uma segurança da salvação. É a gente perceber que, uma vez selado com o Espírito Santo, esse estado não pode ser desfeito. Isso é importante para a gente fazer o contraste com esse texto, não para desdizer, mas para entender a quem esse texto está se referindo. Muito provavelmente não são as pessoas que de fato foram seladas com o Espírito, mas aquelas que experimentaram do poder, viram a graça de Deus, mas não passaram por uma transformação plena, e isso é importante na forma como a gente se relaciona com Deus. Exatamente. Quando a gente vê o versículo 26 está inserido dentro desse contexto que já foi falado, né? Da questão de você não deixar de se congregar. Então ele está relacionado com essa parte. E o final do capítulo aí, ele envolve, né? Caminhando um pouquinho mais, ele fala, lembre-se dos primeiros dias, vocês suportaram muita luta e muito sofrimento. Então parece que ele está relacionado a essa vida de sofrimento, a pessoas que começaram a seguir, mas por causa dessas lutas, desses sofrimentos e o versículo 33 é bem forte, né? Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Então parece que são pessoas que passaram aí por uma situação de perseguição e muito forte, e por isso essas pessoas então saíram. Acho que talvez a gente pode relacionar com as palavras de Jesus, né? Lembra da parábola do semeador, né? Então, sementes que até caíram, né, numa terra que permitiu que nascesse alguma coisa, mas, por exemplo, foi sufocado por espinhos, foi sufocado por algumas outras realidades, né? E eu creio que esse é o gancho daquilo que vem no capítulo 11, né? Porque o capítulo 11 vai mostrar pessoas que passaram por lutas e provações a ponto até mesmo de chegarem à morte, né? De serem encerradas ao meio, de acontecer tantas coisas, mas que mantiveram firme a sua fé. Então, quando a gente olha para o gancho daquilo que esse versículo 26 projeta para o capítulo 11, né? Então parece que ele ganha uma dimensão muito maior e ele ganha uma direção de como olhar e como entender de uma forma mais objetiva o versículo. Não sei se eu adiantei demais sua aí, que eu já cheguei no capítulo 11, né? Mas só para não atrapalhar aí, mas também dar alguma contribuição. Claro. É interessante vocês estavam falando dessa questão, mas a gente está trabalhando com a questão da apostasia, né? Ele fala anteriormente também sobre isso, mas aqui o que você falou que é muito forte, mas para mim assim é medonho pensar nessa parte que ele fala, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, né? Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então, aqui está falando realmente de pessoas que acabam conhecendo a verdade e elas acabam rejeitando essa verdade, né? No caso, o sacrifício de Jesus. Tudo aquilo que ele falou anteriormente, né, da obra de Jesus, né? Então você rejeita o próprio Deus, rejeita a obra de Jesus, né, de tudo que foi feito, né, da vontade, da redenção que Deus tinha para isso, e a testificação, né, o testemunho do Espírito Santo também, né? Então é uma tripla, vamos dizer assim, um triplo pecado, né? Que não é possível. Ele ainda fala uma coisa muito interessante aqui, que ele fala assim,
terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, como assim a gente conhecer a verdade e a gente vai rejeitá-la, né? Então, é algo assim inaceitável no sentido de, assim, você saber dessa grandiosidade e você rejeitar. Então, vamos dizer assim, que é um pecado, a apostasia é algo que não tem volta, né? A rejeição de Deus, a rejeição de Cristo, não tem volta, tá? Então, é algo muito, assim, marcado e importante aqui, tá? Por isso que ele vai falar depois, justamente, que o justo, ele viverá pela fé. E aí, se retroceder, não me agradarei dele, né? E aí ele fala, nós não somos aqueles que retrocedem e são destruídos, é muito enfático, né? Mas dos que creem são salvos. Então, a gente está nesse grupo aí daqueles que são salvos, tá? Tem a destruição e a salvação. Então, aqui é bem marcado. Agora, a gente tem um pouquinho de tempo aí, tem algumas perguntas, não tem aqui no chat? São poucas perguntas, mas considerações, né? Deixa eu tentar ver aqui. A Nádia pergunta aqui, essas pessoas estão sinceramente acreditando estarem certas, né, fazendo tais sacrifícios, aí voltando, né, do que a gente estava falando, né, elas não conhecem verdadeiramente o sacrifício de Cristo, né, dessas pessoas a quem Hebreus, né, se refere? Olha, Suzy, eu acho que às vezes é difícil a gente fazer juízo sobre o que se passa na cabeça das pessoas de forma geral. Existem pessoas, acredito eu, que não tiveram uma compreensão básica do Evangelho, talvez não lhe foi anunciado o Evangelho de uma forma tão profunda assim, mas de qualquer maneira isso não é desculpa em relação ao pecado, mas enfim, tem pessoas com maior ou menor clareza do conteúdo bíblico. Mas tem pessoas que caem na sedução de um sistema que lhes parece ser mais controlável. E é justamente aí onde entram muitos daqueles que fazem os sacrifícios mesmo diante do anúncio de uma mensagem de graça. Porque diante desse sacrifício, ou desse sistema sacrificial ainda hoje, em que nós podemos pagar alguma coisa a Deus, a transação fica sob o nosso controle, né? De alguma forma, nós podemos fazer isso. Existe compreensão de pessoas que recebem uma graça de Deus e sabem que é graça, mas ainda assim ele quer fazer algum tipo de sacrifício como uma espécie de gratidão. Ele diz que aquilo agrada a Deus porque Deus fez aquilo que fez a partir de si mesmo, a partir do seu desejo de abençoar a vida de um sujeito. Mas aí existe uma compreensão equivocada do que agrada a Deus. Agrada a Deus impor dor naquele que ele abençoou, aí é uma outra deturpação daquilo que é a forma do que Deus deseja de nós, que tipo de adoração Deus quer de nós. Então, acho que muitas coisas podem acontecer, pessoas que fazem isso de forma, por assim dizer, sinceras, mas sempre existe a vertente do pecado no coração que nos faz acreditar que dá para se relacionar com Deus assim, nessa maneira. Eu não acho que exista uma completa sinceridade apenas, pode existir, mas envolto pelo pecado que seduz o nosso coração também. Eu acho que é por volta disso aí mesmo. A gente lembra, por exemplo, da história de Paulo mesmo, né? Que estava lá fazendo aquilo, até disposto a matar os cristãos, por uma convicção de que ele estava fazendo aquilo que ia agradar a Deus, né? De certa forma, ele tinha uma certa ideia de que essa era a forma de expurgar ou de fazer aquilo que era a justiça de Deus. Eu creio que algumas pessoas elas podem caminhar com isso, mas exatamente pelo fato de que o pecado está cegando e ela não tem, então, uma percepção muito boa daquilo que realmente é aquilo que Deus quer para ela, e ela, então, vai se apegar à primeira coisa que tem. E, infelizmente, uma das grandes realidades é que uma boa parte das pessoas, como nós falamos, por não aceitar o perdão de Deus, elas acreditam que elas precisam fazer algo para pagar por esse pecado, né? Para pagar por aquilo. E aí, eu fui até ler o que o Washington tinha colocado, porque a Nádia fala sobre aquilo, menciona que o Washington colocou. E aí ele fala de pessoas que subiram a escada de joelho com tijolo na cabeça e tudo.
com essa ideia de pagar as suas penitências, né? De fazer atos para que o seu pecado ou para que a sua ação seja aceita por Deus. Então, não dá para a gente julgar exatamente, como o Akla colocou até na questão anterior, não dá para a gente julgar se a pessoa foi salva ou não. A pessoa, quando ela menciona, né, ela diz, olha, eu aceitei a Cristo, né? Inclusive, ela, de repente, até passa por várias realidades da igreja, acaba se batizando, fazendo várias coisas. Não é a nossa função dizer se ela foi ou não. Mas a gente vê esses frutos, depois ela apostatando, ela, enfim, vivendo uma vida totalmente contrária, ou tendo essas questões, como foi mencionado pelo Washington, né? Vivendo uma vida onde ela entende que ela precisa cumprir as suas penitências para ser aceita ou para ter esse relacionamento com Deus. Muito interessante, realmente isso. A gente até falou, né, no meio do próprio podcast sobre isso, de não viver completamente ou conhecer em partes, né, aquilo que Jesus fez, tá? Aqui a Carol pergunta, né, temos como saber como era possível o povo, né, mesmo que o povo tivesse fé no Antigo Testamento, se eles não tinham Espírito Santo habitando com eles, como temos no Novo Testamento, né? Então, a gente tem como saber como era possível essa vida, né? Deus promove fé mesmo sem a ação direta do seu Espírito nas pessoas? Olha, é importante a gente fazer distinção entre aquilo que o Novo Testamento ou o Antigo Testamento torna explícito e aquilo que está acontecendo em torno dos eventos do Antigo Testamento, e a mesma coisa para o Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem uma explicação, uma explicitação muito maior da ação do Espírito Santo, né? E, inclusive, o anúncio da chegada do Espírito Santo nesse tempo da igreja em que ele habitaria de forma definitiva em nós. Mas isso não quer dizer que no Antigo Testamento o Espírito Santo não estivesse atuando, né? A gente vê a ação direta do Espírito Santo no rei, que é ungido e recebe o Espírito do Senhor para governar, aqueles que recebem dons específicos da parte de Deus para manifestar a capacidade de construir, de compor, de orientar, de governar e tal. Então, a ação do Espírito Santo acontece no Antigo Testamento. A questão da fé é muito clara no Antigo Testamento, porque o capítulo 11 de Hebreus vai listar um monte de gente que demonstrou ter fé. Então, se a partir do Novo Testamento a gente percebe que esse convencimento a respeito de quem é Deus, como é que se deve responder esse Deus verdadeiro, tudo isso é ação do Espírito Santo, isso também já estava acontecendo no Antigo Testamento, ainda que isso não fosse algo tanto da explicação da pessoa do Espírito Santo de maneira tão profunda, tão clara ou tão volumosa como a gente tem no Novo. Novamente, né, lembrando que são duas épocas diferentes da aliança. Então, não estou dizendo que no Antigo Testamento o Espírito Santo já habitava neles de forma definitiva, tanto é que Davi ora clamando a Deus para que não retire dele o seu Espírito, depois do seu pecado, depois da sua rebeldia, mas no Novo Testamento a gente tem essa nova fase da vinda do Espírito Santo de forma definitiva. A minha percepção, fé sempre tem a relação com o Espírito Santo, mesmo no tempo do Antigo Testamento, ainda que essa não fosse a fase que ele viria para habitar em definitivo. E além disso também Deus falava de outras formas, né? Ele levantava pessoas, né? Seja profeta, né? Ele usava de anjos, né? Ele falava de outra forma. Então, a gente só tem que lembrar que o Deus, né? A Trindade continuou, ele estava desde a eternidade, né? Então, isso não deixou de ser a só forma. Ele não deixou de existir, é só a forma que de falar e de habitar, né, vamos dizer assim, que mudou, né? E a resposta das pessoas sempre foi uma resposta de fé, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para todo o Antigo Testamento, sempre que Deus fala com o povo, ele menciona, eu sou o Deus que te tirou do Egito. Então, ele vai mencionar essas questões. Vocês viram as ações poderosas, o que te tirou da terra da escravidão. Por isso, agora façam essas questões. Então, você tem uma relação de uma resposta de um Deus poderoso que agiu no meio do povo e que o povo pôde experimentar essas ações, né? Então,
você vai ter essa relação de alguém, né? O texto de Hebreus 11 começa falando: a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. A gente não vai entrar nisso porque até já passou do nosso horário 1 minuto aqui, mas de certa forma o povo viu essas ações e essa resposta que eles tinham de fé a esse Deus amoroso que agiu no meio deles tinha relação com tudo isso, né? Então a gente não pode, como o Aquila colocou, desassociar a ação do Espírito Santo. A gente tem que entender que está numa outra realidade, né? Está numa outra esfera de tempo, de relação com Deus, e até mesmo uma outra esfera de tempo de ação de Deus com o povo, né? Então hoje Deus mandou o Jesus morreu, nós olhamos para isso que Jesus fez, temos essa convicção e essa certeza gravada no nosso coração pelo Espírito Santo, mas aquele povo tinha também uma coisa que ele olhava para o passado, ele olhava para a ação poderosa de Deus na libertação do seu povo. E isso também fazia com que eles olhassem para frente, através dessa crença de saber, não, Deus agiu, Deus é o meu Deus é que separou os meus patriarcas, Deus, enfim, é o Deus do meu povo, e assim eles tinham essa também relação para com Deus através dessa fé, dessa convicção que eles tinham de que aquele era o Deus deles e que agia no meio deles. Muito bom. Hoje a gente acabou ficando no capítulo 10, mas aí a gente continua no próximo. É que o Aquila fala demais. Foi muito bem. Não, é? Muita coisa, né? Mas é isso, pessoal. Deus abençoe.